Imaginem por um momento que vocês acordam numa manhã comum, tomam o café da manhã com a família, checam os negócios prósperos que construíram ao longo de décadas e vão dormir naquela mesma noite tendo perdido absolutamente tudo: fortuna, filhos, saúde, prestígio. Em apenas 24 horas, uma vida inteira desmorona completamente. E então, na hora mais escura, no momento em que qualquer pessoa normal amaldiçoaria o céu, gritaria, de raiva ou se entregaria ao desespero, esse homem faz algo que desafia toda a lógica humana. Ele se ajoelha e adora. Sim, vocês ouviram direito. Adora aquele que permitiu que tudo fosse tirado dele. Parece impossível, não é? Mas essa não é apenas uma história antiga. É um caso real documentado há milhares de anos e esconde um segredo sobre a natureza humana que pode transformar completamente a forma como vocês lidam com as próprias perdas e fracassos. Venham comigo descobrir o que realmente aconteceu naquelas 24 horas que mudaram tudo. E prometo que ao final deste vídeo, vocês nunca mais verão suas próprias crises da mesma forma. Havia um homem chamado Jó que possuía uma das maiores fortunas de sua época: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma multidão de empregados trabalhando em suas propriedades. Na linguagem de hoje, seria equivalente a um bilionário moderno, dono de um império que se estendia por vastas terras. Mas Jó não era apenas rico, era também um homem de caráter impecável, conhecido por sua integridade e temor a Deus. Sua vida familiar era igualmente abençoada. 7 filhos e 3 filhas que se amavam genuinamente, celebrando juntos com frequência, realizando banquetes em família, onde riam, sonhavam e planejavam o futuro. E Jó, como pai zeloso, após cada celebração se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus por cada um dos filhos, apenas por precaução, caso tivessem pecado em pensamento ou palavra durante as festividades. Era um homem que não deixava nada ao acaso quando se tratava de sua relação com o divino. Aparentemente, Jó tinha alcançado o que todos desejamos: sucesso financeiro, família unida, saúde perfeita, reputação irrepreensível e uma fé sólida que o sustentava. Sua vida era um exemplo vivo de que é possível prosperar mantendo a integridade. Os vizinhos o respeitavam, os pobres recebiam sua ajuda, os negócios floresciam ano após ano. Nada, absolutamente nada, indicava que uma tempestade estava se aproximando. Mas o que Jó não sabia, o que nenhum de nós jamais sabemos, é que às vezes nossas vidas se tornam palco de batalhas muito maiores do que podemos imaginar. Em uma reunião celestial que Jó nem suspeitava existir, uma conversa estava acontecendo. Satanás se apresentou diante de Deus junto com outros seres celestiais, e quando questionado sobre suas atividades, respondeu que andava pela terra, observando e buscando quem pudesse derrubar. Foi então que Deus direcionou a atenção para seu servo fiel. Observaste meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Era um elogio divino, um reconhecimento público da fidelidade de Jó. Mas Satanás, com a perspicácia de quem conhece as fraquezas humanas, lançou um desafio ousado. Porventura, Jó teme a Deus de forma desinteressada? Não o cercaste com proteção. Abençoaste o trabalho de suas mãos e seus bens se multiplicaram? Mas toca em tudo o que ele possui e verás se não blasfema contra ti. A insinuação era clara. A fé de Jó dependia de suas bênçãos. Tire as bênçãos e a fé desaparecerá junto. Deus, confiante na integridade genuína de seu servo, aceitou o desafio. Tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. A partir daquele momento, as engrenagens da tragédia começaram a se mover. Jó estava em casa, possivelmente revisando os negócios ou passando tempo com a família, quando um empregado irrompeu pela porta com o rosto pálido de terror. Os bois estavam arando e as jumentas pastavam por perto quando os sabeus atacaram. Levaram todos os animais e mataram os servos à espada.
Só eu escapei para contar. Antes que Jó pudesse processar completamente essa notícia devastadora, um segundo mensageiro chegou ofegante. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Todos morreram, apenas eu escapei. O coração de Jó deve ter começado a bater mais forte, mas a sequência de horrores estava apenas começando. Um terceiro homem surgiu. Os caldeus formaram 3 grupos e atacaram os camelos. Mataram os servos e levaram os animais. Eu fui o único que escapou. Em questão de minutos, décadas de trabalho árduo, toda uma vida dedicada à construção de um império próspero, se desvaneceram como fumaça. Mas então chegou o golpe mais cruel, aquele que nenhum pai jamais está preparado para receber. O quarto mensageiro entrou com lágrimas nos olhos e voz embargada. Seus filhos e filhas estavam banqueteando na casa do irmão mais velho, quando um vento forte do deserto atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre todos eles. Todos morreram. Só eu escapei para lhe contar. 10 filhos, 10 vidas preciosas que ele havia gerado, criado, amado, protegido e abençoado diariamente. Todos mortos em um único momento. A dor era indescritível, o tipo de sofrimento que faz um homem questionar a própria existência. Qualquer pessoa normal teria 2 reações possíveis: ou explodir em raiva contra Deus, questionando sua justiça e bondade, ou simplesmente desmoronar completamente, perdendo toda a fé e esperança. Mas Jó fez algo que desafia toda a lógica humana. A Escritura registra que Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra e adorou. Adorou. No meio da dor mais aguda que um ser humano pode experimentar, ele escolheu adorar. E não foi uma adoração vazia ou fingida. Foram palavras que revelavam a profundidade de sua fé. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo perdendo tudo em 24 horas, Jó não pecou nem lançou culpa sobre Deus. Ele compreendeu algo que a maioria de nós leva uma vida inteira para aprender. Tudo o que possuímos são empréstimos temporários, e nossa verdadeira identidade não pode depender de bens materiais ou mesmo das pessoas que amamos. Mas a prova não havia terminado. Em uma segunda reunião celestial, Satanás insistiu que Jó só permanecera fiel porque sua vida pessoal fora poupada. Pele por pele, tudo o que o homem tem dará pela própria vida, mas estende a mão, toca nos ossos e na carne dele, e verás se não blasfema contra ti. Novamente Deus confiou na integridade de seu servo. Ele está em teu poder, somente poupa-lhe a vida. O que veio depois foi ainda mais brutal. Jó foi atingido por feridas dolorosas que cobriam todo o seu corpo, dos pés à cabeça. A dor era insuportável, obrigando-o a se sentar em cinzas e raspar-se com cacos de cerâmica para tentar aliviar a agonia. Um homem que antes era saudável, próspero e respeitado, agora se encontrava numa condição de total humilhação e sofrimento físico. E foi nesse momento de maior vulnerabilidade que veio o golpe emocional mais doloroso. Sua própria esposa, também devastada pelas perdas, aproximou-se e disse: "Ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Ela não falava por maldade, mas por desespero total. Para ela, a morte parecia a única saída para tanto sofrimento. Mas Jó, mesmo coberto de feridas, mesmo destruído por dentro e por fora, respondeu com uma sabedoria que transcende circunstâncias: "Falas como uma doida. Recebemos de Deus o bem e não receberemos também o mal." Sua fé não se abalou nem mesmo quando a pessoa mais próxima sugeriu que abandonasse tudo. Durante 7 dias, 3 amigos íntimos permaneceram ao seu lado em silêncio, chocados com a situação. Mas quando começaram a falar, em vez de consolo, ofereceram acusações. Sugeriram que seu sofrimento era castigo divino, que devia haver pecados ocultos em sua vida, justificando tamanha desgraça. Durante capítulos inteiros, Jó defendeu sua integridade, enquanto os amigos insistiam que Deus só castiga os ímpios. A dor da incompreensão se somou à dor física e emocional.
Os consoladores se tornaram acusadores, aumentando sua solidão. Então, no momento mais crítico, Deus mesmo respondeu. Não explicou os porquês, mas revelou sua grandeza através de perguntas que expuseram a limitação do entendimento humano. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Quem encerrou o mar com portas quando brotou do ventre? Podes tu atar as cadeias das Pleiades ou soltar os laços do Órion? Através dessa revelação avassaladora da sua soberania sobre toda a criação, Jó compreendeu algo fundamental. Há mistérios que transcendem nossa capacidade de compreensão. E nossa confiança deve estar baseada no caráter de Deus, não na nossa capacidade de decifrar seus métodos. A resposta de Jó foi transformadora. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Não foi arrependimento de pecado, mas reconhecimento de sua pequenez diante da grandeza divina. E foi exatamente nesse ponto de total humildade que tudo mudou. Deus restaurou sua sorte e lhe deu o dobro de tudo o que possuía antes. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Teve novamente 7 filhos e 3 filhas, e suas filhas eram conhecidas como as mais belas de toda a terra. Viveu mais 140 anos, vendo filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Mas aqui está o segredo que pode transformar a forma como vocês encaram seus próprios sofrimentos. A restauração de Jó não foi recompensa por sua fidelidade durante a crise. Foi consequência natural de uma fé que não dependia de circunstâncias. Jó descobriu que sua identidade verdadeira não estava naquilo que possuía, mas naquilo em que cria. Quando perdemos tudo, descobrimos quem realmente somos. E quando nossa fé sobrevive às piores tempestades, ela se torna inabalável. A história de Jó nos revela que o sofrimento não é sempre punição, às vezes é purificação. Não é sempre fim, às vezes é começo. Não é sempre perda, às vezes é descoberta. Talvez vocês estejam passando por suas próprias perdas neste momento. Talvez sintam que tudo desmoronou e não conseguem entender os porquês. A lição de Jó é esta: quando não conseguimos compreender os métodos de Deus, ainda podemos confiar no seu caráter. Quando as circunstâncias não fazem sentido, nossa fé pode se manter firme, não porque tudo se explica, mas porque aquele em quem confiamos é maior que nossas circunstâncias. Se esta história tocou vocês de alguma forma, se reconheceram suas próprias lutas nas palavras que compartilhei, deixem um comentário contando como pretendem aplicar essa lição em suas vidas. Inscrevam-se no canal para mais histórias que podem transformar sua perspectiva sobre os desafios da vida. E não esqueçam de dar um like se este conteúdo fez diferença para vocês. Lembrem-se, às vezes, perdemos tudo para descobrir que nossa verdadeira força estava em nós o tempo todo.